Bom, para a nossa última palestra deste dia, então, vamos receber agora Guilherme Castro, consultor veterinário da Cobb Vantress para a América Latina, e Leonardo Alencar, gerente de inteligência de mercado da Minerva Foods, para falar sobre reconstrução da confiança e ampliação do mercado de carnes. Mais uma vez, eu chamo também ao palco João Prestes, diretor da Progress Brasil, que fará a mediação do tema. Alô? Bom, boa tarde. Meu nome é João Prestes, eu sou da Progress Brasil. A Progress Brasil é uma trading. Nossa sede fica aqui em Curitiba. Trabalhamos com exportação de carne das 3 proteínas animais, bovinos, suínos e frangos. Trabalhamos com algumas cooperativas aqui do Paraná, com algumas outras empresas do Paraná também. E o toque da Gazeta do Povo, da RPC, me pediu que eu servisse de mediador aqui nessa última reunião do dia, para que a gente falasse um pouquinho sobre consequências da Operação Carne Fraca que aconteceu esse ano e que, de alguma maneira, trouxe alguns problemas para esse setor de carnes no Brasil. Então, eu tenho aqui o Dr. Guilherme, que é da Cobb, que é uma empresa voltada para a genética de aves, e o Leonardo, que é do chefe do setor de inteligência de mercado do Minerva, que é um dos maiores produtores, processadores de carnes bovinas no Brasil. Então, em primeiro lugar, passo a palavra ao Dr. Leonardo, o Dr. Guilherme, desculpem, né? Ele vai falar um pouco sobre esse tema, depois o Leonardo. Boa tarde a todos e a todas. Uma grande satisfação estar aqui nesse importante fórum de agricultura, é o que move o Brasil, é o que dá alegrias para o Brasil. Eu vou procurar cumprir aí esse tempo fazendo uma agenda que eu preparei, falar da importância da avicultura para o desenvolvimento socioeconômico, o melhoramento genético, o bem-estar animal, o que está muito agora, o setor vem fazendo, antibiótico free, e a questão de compartimento, que é uma grande, tem grande importância aí para o Brasil. Então, essa é a minha agenda que eu vou colocar. Então, vamos ver a produção de carne de frango do Brasil. A importância, como a contribuição desse setor nos últimos anos para o Brasil. A avicultura representa em torno de 1,5% do PIB, isso é mais do que a indústria automobilística brasileira, são 4 milhões de empregos diretos e indiretos. O ano passado fechamos com quase 13 milhões de toneladas. Tá? Somos hoje o maior exportador de carne de frango do mundo para mais de 158 países. Esses são os volumes de exportações
e temos uma grande importância no mercado mundial, que é manter 37% das exportações do mercado mundial. Então, Brasil e Estados Unidos representam 70%, e o Paraná tem uma grande importância nesse setor. E, nesse momento, o Brasil está se transformando em uma plataforma de exportação de material genético através de Viracopos, em função exatamente do que há de mais importante no setor, que é a sanidade. Né? Então, isso nos orgulha muito, e quem trabalha no setor sabe o que eu estou dizendo. Eu queria dar um exemplo da contribuição socioeconômica da avicultura. Peguei aqui, está aqui o presidente da Cevale, a Palotina, antes e depois da Cevale, em termos de renda per capita, o que isso representa. Opa! Onde é que aponta aqui? Então, comparando a mesma cidade onde tem avicultura e onde não tem. Só vou ficar aqui rapidamente no PIB per capita de um dado antigo, mas que está muito atual quando a gente verifica isso. E se a gente pegar outras várias cidades, esse oeste do Paraná, esse norte do Paraná, isso tem uma grande contribuição. Como é que é a carne de frango no Brasil? Tá? Em 40 anos, nós demos um grande salto de exportações. Hoje são quase 2,5 milhões de contêineres exportados para 203 países, e desde 2005 somos o maior exportador. Então, manter esse status é muito difícil, temos que trabalhar muito para manter esse status de maior exportador de carne de frango do Brasil. Para vocês terem uma ideia da importância, tem alguns países, por exemplo, o Japão, 90% do frango consumido no Japão vai no Brasil. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Um eventual problema aqui compromete o Japão, compromete o consumo no Japão. E aí tem o percentual o total de países que o Brasil exporta. E o Paraná? O Paraná, hoje, é o maior produtor, o segundo maior produtor de grãos e o maior produtor e exportador de carne de frango, não é? Por isso, o Paraná tem uma grande importância nesse cenário. E, nesse sentido aqui, eu queria fazer uma menção a meu amigo e colega, doutor Inácio, presidente da Agência de Defesa do Paraná, da sua responsabilidade, etc., em função da importância do Paraná no cenário avícola nacional. Como é que o Brasil conseguiu esse sucesso de exportação? Exatamente atendendo tudo o que o cliente quer. O cliente é rei, o cliente, a Europa, eu quero peito, o Brasil atende. Olha, o Japão, eu quero coxa, o Brasil atende. Então, isso é que fez do Brasil esse grande campeão em termos de exportações e atender a exigência do cliente. O árabe quer um franguinho para ele comer inteiro, então o Brasil também atende tudo isso. E quais são os principais motivos para o sucesso dessa cadeia? Primeiro, grãos. Né? Aí está aí o Paraná, onde a avicultura migrou para o Paraná. O São Paulo, onde eu moro, trabalhei lá 35 anos, né? Era um dos primeiros, e o Paraná tomou de São Paulo essa posição. Um sistema de integração extremamente profissional, eficiente, como eu disse, gerando renda, gerando riqueza para o campo. Tecnologia própria. Aliás, é bom que se diga, o Brasil hoje exporta tecnologia em termos de profissionais, transferência de conhecimento, que antigamente era dos Estados Unidos, hoje é nossa. Então, o Brasil hoje dá exemplo para o mundo em termos de tecnologia própria. Então, essas são as oportunidades que ainda nós temos, grande quantidade de água, uma boa genética, tá? Os governos querem ser autossuficientes, alimento seguro, e, para tudo isso, tem que ter uma boa gestão veterinária, nutrição, de nutrição e também de meio ambiente. Bom, nós somos permanentemente auditados pelas principais e mais importantes certificadoras internacionais. Tá? Então, quem exporta e quem produz aqui no Brasil é permanentemente auditado. Só o ano passado recebemos várias missões de auditorias, etc., etc. E também o papel do Ministério da Agricultura. O papel do Ministério da Agricultura tem sido altamente elogiável na questão de frango.
temos várias instruções normativas, e aqui também, Inácio, você sabe, se me permite mais uma vez citá-lo, você deu uma grande contribuição quando secretário nacional de Defesa, eu naquela época era vice-presidente técnico da União Brasileira de Avicultura e tivemos vários trabalhos juntos em prol do setor. Então, o Ministério exige boas BPF, pontos críticos, rastreabilidade, programa de controle de resíduos, etc., etc., através das instruções normativas. Então, queria fazer aqui também uma menção e também de agradecimento ao Ministério da Agricultura, que uma grande contribuição para a avicultura brasileira. Então, aqui uma sala de corte, nós temos aí hoje grandes indústrias que nos orgulha muito em termos de carne de frango. E, como eu disse, frango nada mais é do que um saco de milho e soja de asa. Então, transforma grão em proteínas, portanto, o Brasil que consegue ter aí essa área no mundo, nós temos aí esse privilégio de ter certas áreas agricultáveis e grande produção de água, etc., etc. Então, outra mensagem que eu gostaria de deixar aqui é a demanda por carne. A carne de frango, nos próximos 3 anos, será a carne mais consumida no mundo. Por quê? Primeiro, pela qualidade, pela produtividade, e há uma preocupação mundial com saúde. Todo mundo quer consumir carne branca, etc., as pessoas querem ser cada vez mais longevas, etc., etc. Então, nós temos aqui grandes, muita ainda o que crescer em termos aqui de carne de frango, se a gente verificar nos próximos anos, ainda mais com o aumento da demanda mundial e aumento da população. A China, quem conhece a China, onde morreram 70 milhões de fome, e vê o que é a China hoje, que tem 500 milhões de pessoas na classe média consumindo, e há uma migração das províncias para as cidades, a China hoje é um grande consumidor de produtos de origem animal, de proteína de origem animal, portanto, e é um grande parceiro brasileiro, importador de carne de frango, e não só a China, como os outros países asiáticos. Então, as aves, no meu entender, serão as grandes fornecedoras de proteína animal. Está aqui um exemplo muito claro, pela rapidez, pelo consumo cada vez menor de ração, e, com isso, elimina menos, secreções, menos líquido e menos sólido, e mais condições de produtividade. Como é que é isso? Aliás, outro orgulho nosso é a genética. Para aqueles que não sabem, o Brasil é um dos 7 países que tem material genético, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, França, Nova Zelândia, Austrália, Brasil e Estados Unidos. Nós estamos aqui nessa plataforma, com as linhas genéticas, produzindo as bisavós, as bisavós, as avós, as matrizes, e aqui está a 5ª geração. O que eu quero dizer com isso? Eu falei que eu ia passar 5 minutos, então 10 minutos ainda, mas eu vou cumprir. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil, o frango de 2022 está sendo produzido nesse momento através exatamente dos pedigree das linhas puras. E como é que é essa evolução? Aliás, um grande cumprimento aí à Gazeta do Povo, e me dá essa oportunidade de estar aqui, onde a gente pode mostrar a tecnologia que tem por trás da avicultura, porque todo mundo acha que frango tem hormônio. Muitos de vocês já o escutaram falar isso, frango tem hormônio, pessoas qualificadas, médicos, etc. O que tem é tecnologia, não tem como. Olha aqui, só a gente verificar essa situação aqui, o salto que deu em termos de carcaça, em termos de rendimento de peito, é uma ave que tem menos ossos e mais carnes, exatamente para agregar valor. E o que foi isso? A genética, através de seleção das linhas puras, que comem menos e engordam mais. Tecnologia própria, não tem nem como, a ave nem responde essa questão de hormônio. Então, como eu disse, a evolução do frango, consumindo menos, e com isso, eliminando menos secreções sólidas e líquidas, e com isso, melhor
tratamento de meio ambiente, se a gente verificar que em 2020, e hoje nós já temos esse potencial, um frango com 1,51 para produzir 1 quilo de carne, ou seja, muita tecnologia por trás. E o futuro? O futuro é exatamente cada vez mais produtividade em termos de peso, conversão alimentar, e vocês nos ajudem, mostrando que tem atrás do frango é tecnologia. Eu costumo dizer que o frango que nós consumimos tem 100% de tecnologia em termos de produtividade. E o que é o bem-estar animal? Isso toda empresa hoje vem praticando bem-estar animal, não é porque está na moda, exatamente em função de tudo o que as aves exigem. Então, granjas extremamente seguras, água clorada, boas condições de produção, e com isso, isso frango de corte, matriz, e quais são os pilares do bem-estar animal? As liberdades, essa ave tem que ser livre de fome e sede, de desconforto, liberdade para expressar o seu comportamento, de medo, de estresse, de dor, ferimento. A gente não pode tratar mal essas aves. E, aliás, somos auditados. Toda certificadora que vem aqui nos audita para ver se nós estamos cumprindo essas regras de bem-estar animal. Outra questão, os antibióticos, produção livre de antibiótico. Cada vez mais isso está sendo exigido em termos de produção avícola. Por quê? E a Europa começou, os Estados Unidos agora também, grandes compradores, McDonald's, Pané, exigindo produtos livres de antibiótico, e aqui o Brasil também, através do Ministério da Agricultura, já começa o ano passado, avança nessa discussão de um plano nacional que trata da resistência dos antibióticos animais, e a partir de 2007, esse plano começa a ser discutido. Ou seja, cada vez mais nós estamos evoluindo. Uma questão que nos preocupa, é a questão da influenza aviária, não é? É um vírus promíscuo, é um vírus que tem um grande poder de disseminação, só que é muito antigo. Esse é um vírus que se relata desde a idade antes de Cristo até os dias atuais, causando inúmeros prejuízos à indústria avícola. E com isso nós orgulhamos que somos o único país livre de grande exportador de influenza aviária. Esse é o vírus altamente patogênico, ele é cheio de neuroaminidase e hemaglutininas, e com isso tem um grande poder de multiplicação, não é? E essa é a ameaça, pato. Por isso que os asiáticos não conseguem controlar, por causa dos rios, há um grande poder ali de aves migratórias na região da Ásia, e também mais recentemente, e aqui são as rotas migratórias. Felizmente, nós estamos fora das grandes rotas de aves migratórias. Temos um aqui no Xingu, mas muitas vezes as aves não voltam, a onça come, o jacaré come, então, vem do hemisfério norte, não é? E aí, isso também até... Isso aqui, né? Então, essa é a grande rota de aves migratória que afetou o Chile, um país que a mãe natureza foi extremamente generosa. Se a gente verificar, o Chile tem paredão de um lado, que é os Andes, geleira embaixo, um oceano de um lado e deserto no norte. E o Chile tem um serviço de defesa altamente eficiente. Como é que entrou a influenza lá? Aves migratórias vindo do hemisfério norte, viu lagoas, pousou e deixou de brinde o vírus da influenza aviária, não é? E o Chile teve um grande poder de controle. Os Estados Unidos, um país mais poderoso, mais rico, 2 anos, quase 50 milhões de aves eliminadas por causa de influenza aviária. Então, esse é o grande trabalho nosso em conjunto com o setor produtivo, com os órgãos oficiais, de manter livre de influenza. Aí entra a importância da biosseguridade, entra a importância do compartimento. Então, o que é isso? O que é esse compartimento? É um conceito de você manter subpopulações animais em determinadas áreas onde você controla, e você tem uma vigilância intensa e um programa de controle de trânsito, definição de rotas, onde tudo é auditado. Esse é o grande, vamos dizer,
importância nesse momento que as empresas vêm fazendo. Então, o que é isso? Tá? É você ter um status sanitário extremamente diferenciado, auditado e extremamente rigoroso, tá? Com um sistema de gestão altamente eficiente, que é o sistema de biosseguridade e com medidas de vigilância e controle sanitário. Qual é o objetivo? Primeiro, prevenção de doenças. Segundo, fornecer proteína segura para mercados e assegurar ao Brasil essa participação no mercado internacional, não é? Para um eventual problema, você mitigar esses riscos com relação à doença de Newcastle e influenza aviária. Esse é um dos principais objetivos do programa de compartimento, como eu disse, e manter esse comércio internacional. Então, você tem tudo isso aí, não é? É uma bolha de proteção, onde tudo o que está fora não entra e que tudo que está dentro não sai. É um sistema altamente profissional, de eficiência, onde você tem que ter disciplina, você tem que ter rigor e você tem que ter um programa de monitoria. Né? Quais são os pilares? Quais são os pilares de compartimento? Primeiro, esse programa de biossegurança, programa de controle sanitário. Segundo, você manter vigilância, você colheita de amostras para exame de doença de Newcastle e influenza. Terceiro, auditoria, não só do gestor do compartimento, como também pelo serviço oficial do governo estadual e outro pilar, que é emissão de certificado do mapa, e outra coisa, um reconhecimento do mercado nacional e do mercado internacional, quem tem compartimento. Então, isso que eu acabei de mostrar, biosseguridade e prêmio. Então, tudo isso é o compartimento. E aqui, sem querer fazer nenhuma propaganda, primeira empresa no mundo a ter reconhecimento da OIE, tá, que a COB não está passando aqui? Bom, onde a Dominique travou, acho que travou, tem mais 2 slides que eu estou terminando exatamente no tempo. A Dominique entregou, em companhia do ministro da Agricultura, o certificado de compartimento à COB, que está aqui o presidente, Dr. Jário Arenazo, não é? Não colocou. E aí, isso nos orgulhou muito, porque, além disso, está fazendo transferência e está contribuindo para disseminar isso entre os principais players, entre seus principais clientes. Tudo isso que a gente coloca faz do Brasil uma grande potência no setor de carnes. Essa é a nossa vocação, que nos orgulha muito em ter produção e contribuir para alimentar o mundo. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui nesse 5º Fórum de Agricultura da América do Sul. Não precisava ter lugar melhor do que o Paraná, pela importância do Paraná no cenário nacional, pela sua produtividade, pelo seu porto que tem aqui, que é um porto muito eficiente, e por onde aqui sai muitos contêineres. Então, dentro do tempo aí, e estou às ordens para alguma pergunta. Muito obrigado pela oportunidade.